extensa. É isso mesmo. Ele tem graduação em Educação Física pela UEL, mestrado em Educação pela UFP e doutorado em Educação pela nossa universidade. Ele atuou na educação básica como coordenador do curso de Educação Física. Dentre suas atuações atuais é coordenador do LABEN e coordenador e decano do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMS, além de membro também. Ele também é ocupante da cadeira número 40 da ABF e professor emérito da UFMS. Com muito carinho eu recebo conosco o professor... O professor Fernando. E para mediar a mesa do professor Fernando, a gente queria convidar... Esqueci de novo a fala. Vai, Lu! A mãe da Laura e do Lourenço. Professor, faz favor, vamos. Eu vou. Aquela ficha aqui, né? Daí eu gravo o bom? Sim. Pessoal, boa tarde. Todos E bom, primeiramente, obrigado, Fernando. Acho assim, né, você vir aqui, abrilhantar o nosso evento. Muito obrigado por disponibilizar aí o seu tempo. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde produtiva, interessante. Eu acho que os nossos alunos têm muitas dúvidas para te perguntarem. Eu acho que isso vai esclarecer, vai ser muito bacana. Pessoal, o professor Fernando vai falar hoje para vocês sobre ética. Ele trabalhou, né, e ainda atua no Comitê de Ética da UFMS. E eu acho que é uma oportunidade da gente ter uma conversa. Não é assim uma palestra, é uma conversa. Vamos dialogar aí, vocês podem fazer perguntas e aí tirarem dúvidas. E aí a gente pode aproveitar todo o conhecimento do professor para que a gente já vá se situando, como fazendo as nossas pesquisas e tudo mais. Tá bom? Professor, muito obrigado, seja bem-vindo. Fique à vontade. O microfone está aqui se você achar que precisa, tá bom? Tá certo. Então tá aqui, eu vou ficar aqui no computador, se você quiser, eu vou mudando aqui para você. Sim. Eu vou tentar falar sem usar o microfone, para a gente, porque falando diretamente parece que a gente se aproxima um pouquinho mais, né? Ainda que o microfone auxilie o som chegar em diferentes lugares, mas ele coloca já uma barreira um pouquinho. E também, pessoal, é bem sugestivo, porque o programa é de educação matemática. Estou vendo lá uma amiga minha, professora, que vou vê-la. Então, e até bem sugestivo esse auditório. Eu até vou ficar andando aqui, e até para mostrar que, para aqueles que são, né, ingressantes nesse programa, assim, minha vida profissional curricular, ela é muito extensa. Ela o tempo que eu tenho de formado, né, é mais do que o tempo de vida de muitos de vocês. Porque alguns eu acho que já vai empatar mais ou menos, né? Mas eu já sou formado e atuo, né, com a educação física há 39 anos, né? E 11 anos na educação básica e 28 nessa universidade. Mas mesmo assim, até sugestivo a gente estar aqui na frente para mostrar que, na verdade, eu estou num nível até abaixo de vocês, porque vocês estão aqui com uma grande expectativa em relação à sua qualificação profissional. E isso, né, essa vontade de trazer vocês aqui, sem dúvida, coloca vocês na frente, minha em relação aí à educação matemática, aquilo que vocês procuram. Eu não achei que seria recebido assim com tanta alegria, porque daí teve até uma reportagem, tem até uma câmera filmando ali, e eu vou poder ter vindo de modo mais formal, né? E aí, conversando com o Murilo, ele comentou que hoje de manhã já teve uma apresentação descontraída, e eu falei, ó, que bom, né? Tem momentos alegres. E até porque a fala minha aqui à tarde, ela vai ser formal no sentido da seriedade do conhecimento que a gente vai tratar.
mas ao mesmo tempo ela vai ser alegre, porque a gente vai estar bem descontraído. Então eu até brinquei com ele, né? Ou seja, o curso é difícil, é sério, né, de vocês, mas tem momentos de alegria. A própria professora Sueli ali já desejou um bom dia para todo mundo e quis que viessem de forma recíproca, com bastante vontade. E com essa mesma vontade que a Sueli já direcionou aqui, eu vou estar para falar com vocês. Tanto é que se me deixar, né, se alguém falar, ó, horário, né, a gente vai ficar aqui até dormir, não vai faltar disposição. E, inicialmente, eu gostaria muito de agradecer a professora Sueli, a professora Cláudia, pelo convite de estar aqui. Além de ser professor, né, como foi mencionado, eu faço parte do Comitê de Ética e Pesquisa da nossa universidade. Então, é uma oportunidade grande para a gente socializar o conhecimento, né, que é necessário para que você submeta um projeto de pesquisa, apreciação ética em relação ao comitê que nós temos. Então, é sim, uma oportunidade. Além de aproximar laços, né, institucionais, que todos nós somos docentes e às vezes a gente não se conhece. Né? Quando tem a colação de grau, que agora está sendo feito de diferentes cursos, né, da faculdade, a gente conhece um pouco os outros docentes. Então, obrigado pelo convite. E também aproveito esse agradecimento, esse convite, para destacar algo importante. Aqui, então, eu sei que tem acadêmicos, pós-graduantes do mestrado, do doutorado, talvez até tenha alguém que é da graduação esteja aqui também, mas eu gostaria de dizer uma fala, né, para aqueles que não vivem a universidade. Eu gostaria muito de parabenizar a professora Sueli, Cláudia e todos os professores que estão à frente desse programa de pós-graduação. Porque quem está distante da universidade desconhece que as condições institucionais para fazer os programas de pós-graduação, elas não são as ideais. Os programas existem em função da dedicação dos professores. Ou seja, eles abrem mão do seu tempo, das demais atividades, para poderem promover um estudo em nível de pós-graduação, no caso estricto sensu, pela vontade própria, né? Porque é um esforço muito grande. O próprio credenciamento dos programas junto à CAPES, né, Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, é muito difícil, é muito rigoroso. Os programas mantêm-se em constante processo de avaliação por esse organismo. Então, assim, eu quero que vocês valorizem o tempo que esses professores têm se dedicado para vocês como docentes da pós-graduação. É muito importante que vocês reconheçam o empenho de cada um dos professores. Por mais que sejam diferentes as convicções acadêmicas, científicas, mas todos formam um conjunto aí para manter esse programa. Então, assim, aproveitem essa oportunidade no sentido de valorizar aí os seus professores. E não estranhe não, se tiver que fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes a mesma coisa, certamente eles são bastante qualificados e não é ao acaso que eles vão pedir para vocês se dedicarem, lerem mais, escreverem mais ou coisa parecida. E eu gostaria também, aí aproveitando, para parabenizar todos aqueles que buscam sua qualificação em nível de mestrado, doutorado, especialização também. Tá? Eu sei que muitos de vocês são oriundos da docência da educação básica. Eu sei que é um esforço muito grande. Eu também tive esse esforço. Eu comentei que eu fui docente da educação básica por 11 anos. Nesse meio tempo eu consegui fazer um curso de especialização e um curso de mestrado, sendo professor da educação básica. Só que, é claro, realmente requereu de mim bastante empenho, bastante determinação. E, diante disso, eu acredito que todos vocês que buscam esse curso, né, para mim, tem uma grande competência, porque parte dessa iniciativa própria, do desejo de vocês poderem se qualificar cada vez mais. Bom, estou falando um pouquinho de mim, até para vocês saberem, né, quem que está falando, né, vai falar sobre ética. Primeiro, ética é um elemento assim, bastante complexo da gente conceituar, porque ele está associado bastante aos valores e normas sociais, que se modificam ao longo do tempo. Então, ética, vamos dizer, não consegue dar uma medição, né,
exata do que vem a ser, porque ela se modifica ao longo do tempo, né? Eticamente, algo que é bastante aceitável hoje, talvez não fosse anteriormente algo, vamos assim dizer, o direito à educação a todos, né? Isso nem sempre foi aceito. Se a gente for ler a história, né, da educação brasileira, é bastante recente a questão de todos terem acesso aí à população, ou toda a população ter acesso à escola. E, então é bastante delicado. Só que eu procurar estabelecer aqui alguns elementos, alguns aspectos que eu acho fundamentais, principalmente para vocês que estão na pós-graduação. Principalmente ligadas às questões da pesquisa ou da produção de conhecimento, né? Como é que se dá essa questão. E ao longo da minha vida profissional, né, além de professor, né, pesquisador, eu estou no Comitê de Ética e Pesquisa já há um bom tempo. Eu vou fazer até uma brincadeira para vocês, como vai ser descontraída a fala, né? Eu não sabia o que significava a palavra decano, né? Eu achava que deveria ser algo assim, muito bom. Porque eu lembro, eu estava uma vez numa universidade, até onde eu fiz o curso de mestrado, é uma universidade muito antiga, uma das mais antigas do país, e tinha lá um monte de quadros, né, de quem era reitor, diretor de centro, isso tudo, né? Coisas assim bastante antigas, muito bonitas. E eu fui participar de um evento, daí eles falaram, né, chamaram os professores, daí chamou um determinado professor. Veio lá, né, um senhor já com bastante idade, assim, incorporando a sabedoria, né, que a gente associa a sabedoria às pessoas mais idosas, porque o tempo de vida vai fazer com que adquira esse conhecimento, consiga ter melhor a vida. E entrou aquele senhor, né, e aí falou assim, olha, agora o decano do nosso centro, né, de educação física. E eu olhei aquela imagem, aquela instituição, falei, nossa, isso deve ser assim, um glamour, né, mas eu nunca tive a curiosidade de saber o que era ser decano. Eu achava que era algo maravilhoso, mas o dia que eu descobri não foi muito bom. Eu estava no Comitê de Ética e Pesquisa e uns 4 anos atrás, 5 anos, teve um momento que a gente ficou sem o coordenador e o vice. O coordenador e o vice, com uma questão institucional, eles desistiram, não queriam mais ficar no Comitê de Ética e Pesquisa. Então nós ficamos, inclusive nós ficamos 3, 4 meses sem uma coordenação, né? E aí, e ninguém queria assumir essa responsabilidade, porque era muito grande. E então o comitê ficou assim, sem um líder e ele poderia até ter sido encerrado. E aí, numa das reuniões, a secretária falou para mim assim, Fernando, olha, se não tiver ninguém, para o comitê permanecer, você que vai ter que assumi-lo, né? E eu falei, por quê? Ela falou, não, porque você é o decano do comitê. Aí que eu fui saber que decano é a pessoa há mais tempo naquela função, ou seja, que há mais tempo está no comitê. Então aquilo que eu achava que era um glamour, na verdade, se tornou um peso, né? Aí eu assumi a coordenação do CEP, né? Num momento muito terrível ao longo da história, vocês vão ver por quê. E hoje, esse ano, eu vou completar 13 anos como membro do Comitê de Ética e Pesquisa, que é sim uma raridade. Por quê? Porque ele exige tanta dedicação, né? E não traz muito mérito, não traz nenhum bônus. Traz assim, quando eu sou convidado, as pessoas me recebem até com música, né? Parabéns ao tecladista e tudo mais. Porque fora isso, quando a gente fala em Comitê de Ética, fala, por que existe esse comitê? Né? Porque ele parece ser um obstáculo ao pesquisador. Então, principalmente quando o projeto não é aprovado ou ele tem pendência, se cria uma relação muito ruim que até o pesquisador acha que é pessoal. E às vezes, como eu conheço vários professores, estou na universidade há 28 anos, a gente conhece bastante, professores são muitos amigos, e às vezes a gente recebe uma ligação, você fala, Fernando, por que você não aprovou o projeto do Me Orientando? Ele precisa qualificar. E eu falo, mas não é o Fernando, né, que fez isso, eu não tenho esse poder. Né? É um órgão, né, um comitê colegiado. Então, quando fala em Comitê de Ética e Pesquisa, né, as pessoas olham assim com um mau olhar. E eu vou tentar aqui desmistificar isso e
pelo contrário, eu vou querer que vocês saiam daqui de hoje com bastante segurança para saber o que é esses procedimentos e como é que eu posso fazer. E também qual a necessidade dessa submissão, que a gente vai falar um pouco mais. Aí eu elenquei algumas coisas e vamos dizer assim. Primeiro, falei que a ética é um elemento difícil, mas a gente vai dar alguns elementos para vocês compreenderem. Né? Pesquisa. Eu vou discernir ali, vou dividir o tema ali para a gente falar o que é pesquisa. Então, quando nós falamos de pesquisa, se você for lá ao dicionário, você vai ter lá uma informação que é pesquisa. No senso comum, nós fazemos pesquisa cotidianamente. Quando alguém vai no mercado, ele faz o quê? Uma pesquisa de preço. Quando alguém quer viajar para algum lugar de férias, ele pesquisa o quê? Os lugares. Então, assim, no senso comum, nós vamos falar que pesquisa é um levantamento de informação que permite você conhecer um fenômeno ou a realidade ou parte da realidade. Então, nada mais é do que um levantamento de informações, no qual você faz alguns elementos. Por exemplo, quando você vai no mercado, fazer um levantamento de preço, depois você faz o quê? Você colhe o preço e você faz o quê? Comparação dos preços, não é? E você, por uma questão de economia, você opta por aquele que o valor econômico é menor, ou seja, mais fácil você adquirir. Aí às vezes você pega lá uma embalagem, fala, esse daqui custa R$15, só que vem 500 ml. Esse daqui custa mais, custa R$20, mas vem 1 litro. Aí o que você vai fazer? Uns cálculos para ver se compensa mais você comprar o frasco maior ou o menor. Mas aí você fala assim, vou levar o maior. Você vai falar, mas eu quase não uso. Então vai ficar barato porque eu adquiro, mas vai ficar caro porque eu não uso, ele vai perder. Então, no senso comum, cotidianamente a gente trabalha com pesquisa. Agora, nós já estamos num outro nível de falar o que é pesquisa. Nós estamos falando da pós-graduação. Então, aqueles cursos de formação profissional que vocês vão fazer a partir da pós-graduação. Também só um comentário, não é muito comum na nossa universidade, mas existem alguns cursos, depois da graduação, que são chamados cursos de aperfeiçoamento. Ele não é muito comum, por quê? Porque nós temos um curso de pós-graduação, lato sensu, que tem uma duração de 360 horas, e às vezes o curso de aperfeiçoamento é quase a mesma carga horária, o mesmo trabalho. Então é mais interessante para a instituição oferecer um curso de especialização, uma pós-graduação lato sensu, do que o curso de aperfeiçoamento. Então nós estamos falando de pós-graduação, então nós já estamos falando, tá, em termos de que vocês já têm uma autonomia acadêmica para desenvolver o que nós vamos chamar de pesquisa. E, inclusive, eu já vou até fazer um comentário. Nós vamos entrar a falar depois do sistema, que é oficial do Brasil, que avalia e aprova os projetos de pesquisa. Só pode cadastrar projetos, numa plataforma que eu vou apresentar daqui a pouco, aqueles que têm pelo menos um curso de graduação. Então, o acadêmico, tá? Não queremos subestimar a capacidade alguma do acadêmico, mas ele ainda não tem uma autonomia intelectual para ser reconhecido como uma pessoa que desenvolve a pesquisa. Por quê? Nós estamos falando já de pesquisa com uma característica de rigorosidade que é diferente do senso comum. Então, a pesquisa que nós vamos falar, que está no âmbito acadêmico, ela é pautada por aquilo que nós vamos chamar de base científica, que tem uma série de rigor, critérios, métodos, sistematização, avaliação, ou seja, ela tem uma profundidade que nós, no meio acadêmico, consideramos científico, ou que se aproxima da verdade, ou que diz a verdade. Até para dar um exemplo, nós tivemos aí a pandemia, da Covid-19, e várias ações foram feitas por diferentes organismos, organismo governamental, iniciativa privada, as famílias, mas daí ficou, porque olha, isso envolvia a vida das pessoas. Então se falava assim, olha, isso nós podemos fazer.
porque é científico, ou seja, isso foi produzido à luz da ciência. Então, aquilo que era da ciência, ou seja, o fruto do científico, ou fruto de uma pesquisa rigorosa, sistematizada, controlada, isso a sociedade considerava válido. E aquilo que não é, que é baseado no senso comum, no empirismo, né, no achismo, não é considerado sério ou verdadeiro. Então, na pós-graduação, eu vou trabalhar com a pesquisa que não é mais do senso comum. Ele vai ter um conjunto de rigores, de métodos, de sistematização. Tá? E aí, por isso, tem uma parte que nós chamamos assim, né, do trabalho, uma pesquisa, fundamentação teórica. O nome fundamentação significa fundamentos ou base. Teórico, porque ele resulta de um estudo, de uma pesquisa, e que geralmente é divulgado através do quê? Da linguagem escrita, e do qual se elabora teorias ou não. E essa fundamentação teórica nada mais é do que eu ter como base aquilo que já foi produzido de conhecimento científico sobre o objeto que eu vou estar estudando. Então, por isso eu pego lá os autores, é que a gente usa muito o nome de autor porque a gente fala de livro, mas são pesquisadores, né? A gente pega lá o pesquisador A, o pesquisador B, que na pesquisa dele ele descobriu isso, descobriu aquilo, que ele testou um tipo de instrumento de coleta de informações. E aí, até mesmo para falar dos instrumentos, quando eu pego lá os livros de metodologia científica, tem vários instrumentos: entrevista, questionário, observação, teste, bateria de testes, uma série de instrumentos. Todos esses instrumentos, eles são o quê? São estudados cientificamente. Inclusive, muitos dos instrumentos, né, vamos assim dizer, das ferramentas que nós temos, elas resultaram das pesquisas de pós-graduação, né, principalmente em nível de mestrado e de doutorado. Então, quando a gente vai falar de ética em pesquisa, nós estamos falando de algumas normas, alguns princípios ligados a uma ação criteriosa de investigar um fenômeno, um objeto, ou a realidade, tá? Num nível de profundidade que é aceitável academicamente. Só que quando essas características a gente tem, claro, um rigor, a sistematização, só que a gente não consegue estabelecer diretamente, de modo objetivo, qual é o nível desse rigor, esse nível de, vamos dizer, profundidade. Quem definir isso vai ser a própria comunidade acadêmica. Vai ser o próprio programa que vai estabelecer os níveis de exigência de profundidade de estudo. Então vamos dizer assim, se eu estou lá na graduação, para concluir meu trabalho, meu curso, eu devo fazer um trabalho de conclusão de curso, uma monografia. O nível de exigência é 1. E ainda lembrando aquilo que eu disse, né? O formando na graduação, ele ainda não está formado. Então eu até brinco com os meus alunos, eu falo assim, ó, quando você está na graduação, você ainda é aceitável os erros, mas depois de formado, não. Depois de formado, a gente tem um outro tipo de exigência que a gente não pode cometer erros que são simples, que são básicos. Então, quando a gente está na graduação, a gente faz um TCC, né, uma monografia, que a gente acha que resolveu o problema do mundo, né? E aí a gente sai assim, ainda mais depois de aprovado, né? A gente fica assim, satisfeito que fez e fala assim, eu nunca mais quero fazer isso, porque, nossa, noites dormidas. Aí passa um ano, você lê aquele seu trabalho de conclusão de curso e fala, cara, mas foi eu que fiz isso. Nossa, mas está tão simples, está tão ruim, está tão pouco. Mas é por quê? Porque lá na graduação eu tinha aquela condição de conhecimento ou maturidade científica. Aí eu vou fazer o curso de especialização, por exemplo. Vou fazer uma monografia. A profundidade vai ser outra. Depois, quando eu estou lá no mestrado, eu já tenho um outro nível de profundidade e exigência. E um doutorado mais ainda. Então, quando vocês estiverem lá com seus orientadores, tá? Certamente esse professor orientador e os professores do curso já estão num nível de compreensão de conhecimento com bastante profundidade. Porque às vezes acontece isso. Aí você é Murilo, né? O Murilo está lá, escreveu 8 folhas e trouxe aqui para a professora Cláudia. Está orientando. Aí a Cláudia pega, bate o olho
Ele já falou, isso daqui você descarta. Ó, também. Ó, esse daqui também. Ó, dessa folha a gente vai aproveitar meia página. O Murilo vai falar, professor, eu fiquei uma semana fazendo 8 páginas. Você nem leu. Gente, ela está olhando aqui, você não olhou. Pelo título, o fundamento que você está escrevendo está fora do que ela está, ou do teu objeto de investigação, ela não vai precisar de uma semana para ela ler, para saber que não está adequado. Porque a capacidade de conhecimento, a quantidade de livros que ela leu, a quantidade de pesquisa que ela fez é grande. Então, à medida que a gente vai se qualificando, vai aumentando essa rigorosidade científica. Mas ela é balizada pelas exigências do próprio programa. Porque às vezes, né, acontece muito, principalmente na graduação, o acadêmico pergunta assim, professor, quantas páginas tem que ter um TCC? Então não é pela página, não é um trabalho. Você tem às vezes um trabalho que tem 200 páginas, mas ele é frágil cientificamente. E você tem um trabalho de pesquisa com 50 páginas, ele é denso. Ou seja, ele tem mais critério, mais rigor. Ou seja, o de 50 páginas se aproxima mais do que a gente vai falar de pesquisa do que o de 200. Então não é necessariamente a quantidade de páginas, né? É como você encaminha o seu conhecimento, quais as bases que você utiliza, quais são os critérios. E aí, vamos trazer a questão ética, né? Porque a gente já está falando de pesquisa. Olha, eu vou investigar, ou seja, vou levantar informação, conhecer a realidade, seja o termo que eu escolho, com nível de rigorosidade. E nesse levantamento de informações, eu vou ter que considerar alguns princípios que são universais, tá? Então, ao longo do desenvolvimento humano, a gente conseguiu desenvolver alguns princípios universais. Um dos primeiros e principais é o respeito à vida. Então, o respeito à vida é um princípio universal, tá? Respeito às diferenças de crenças, às diferenças de opções sexuais, igualdade de acesso aos bens culturais. Ao longo do tempo, nós conseguimos desenvolver alguns princípios considerados universais, que fazem parte da vida humana. Vou dar um exemplo assim prático. Aí, vocês estão caminhando, né, pela rua e vocês veem, por exemplo, um adulto agredindo uma criança. Por princípio, vocês não vão consentir com isso. Isso nós aprendemos ao longo da vida, preservar a vida humana. Então, nós nos colocamos no meio para evitar que isso aconteça. Mesmo quando quando quem está fazendo isso tem uma autoridade sobre a criança, por exemplo, é um pai e uma mãe. Tá? Então aí, socialmente, a gente vai falar assim, ó, um puxão de orelha não dói, educa. Tá? Agora, você não vai lá, talvez, intervir que a mãe está ralhando lá com o seu filho. Mas, se você viu que ela pegou um cinto, um pedaço de pau e começa a bater, você mesmo vai sentir, gente, isso não pode fazer. Uma pessoa com uma força superior agredindo a criança, mesmo que seja o pai. Inclusive isso, a própria legislação hoje já fala isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, existem alguns princípios universais que socialmente nós achamos que tem que ser preservado. Então, quando eu falo assim em ética na pesquisa, primeiro, um princípio básico que não é o que eu falei, mas a pesquisa tem que ter um benefício. Esse é o princípio básico. Se você for fazer lá uma pesquisa que não tem benefício algum para a sociedade, ela não é válida, ela não é justificável. Então imagina, vocês estão aqui, vão despender tempo dos professores, dos orientadores, a energia elétrica, o ar-condicionado, para ficar 2 anos estudando e produzir algo que não é útil. É claro que nós temos diferentes tipos de pesquisa. Algumas pesquisas são mais aplicadas, outras são mais puras, né, vamos assim dizer. Mas ele tem que trazer uma contribuição. Então, essa questão é um dos princípios básicos na questão da ética.
Mas o que eu quero direcionar mais a fala de agora é para voltar a atenção para aquelas pesquisas que nós fazemos com seres humanos. Aquela pesquisa que a informação virá de uma fonte humana, quer seja direta ou indireta. Por exemplo, quer seja eu entrevistando alguém, eu medindo alguém, eu pesando alguém diretamente, ou eu pegando informação desse sujeito de modo indireto. Por exemplo, eu posso estar lá na escola, eu quero fazer uma avaliação, uma pesquisa dos processos de avaliação da matemática, tá? E para isso eu vou ter como fonte de informação as provas e os desempenhos das provas. Essa prova foi elaborada por alguém, docente, e foi respondida por alguém que é lá o aluno. Para eu ter acesso a essas provas, por exemplo, eu estou acessando indiretamente a informação de uma pessoa. Então, toda vez que eu for fazer pesquisa que envolva seres humanos, direta ou indiretamente, eu tenho que fazer uma avaliação ética desse projeto de pesquisa. E isso, vocês a princípio, vocês vão considerar como um obstáculo? Não, mas isso é um grande avanço social. Aqueles que viram filmes ou leram um pouco da história da Segunda Guerra Mundial, né, quando os alemães queriam dominar o mundo, né, entre outras coisas, eles fizeram assim, experiências terríveis com seres humanos, né? Prenderam lá, principalmente os judeus, e eles faziam muitas experimentações, principalmente com aquele que é a família que tinha gêmeo, trigêmeo ou quatrigêmeos, porque até, assim, de uma maneira bem simples, porque tendo gêmeos é como se ele tivesse lá um grupo controle e um grupo experimental, né? Ou seja, ele tem lá como se os dois, pelo fato de ter características físicas, né, idênticas, fossem pessoas totalmente iguais. Então se faziam assim absurdos em termos de pesquisa, né? E aí se reconheceu ao longo do tempo que eu não posso fazer uma intervenção de pesquisa, né, sem considerar alguns preceitos básicos que nós temos ligados à ética ou ligados aos princípios humanos. Então, entre outros, eu poderia falar, né, respeito à integridade física, respeito à integridade moral, à integridade cultural, à integridade de crença do participante. Então, se eu tenho clareza que isto é necessário, a própria sociedade criou um mecanismo para isso. Tá? No caso brasileiro, o mecanismo, se é que a gente consegue só aumentar um pouquinho para que todos vejam lá o primeiro quadro. Acho que tem que apagar o vídeo. Está ótimo, excelente, obrigado. Então, nós temos o quê? Um mecanismo social criado, né, pela sociedade para garantir que o participante de pesquisa não tenha sua integridade ou sua vida colocado em risco, que traga prejuízos. E isso não é de agora. A legislação mais recente que nós temos é de 2016, ou uma de 2002, 2016, que eu vou explicar para vocês. Mas isso já, há tempos anteriores, já existiu. O tempo que eu fiz o curso de mestrado, isso já existia, mas isso não era muito disseminado. Então, assim, mesmo existia, eu desconhecia isso. E os professores do programa de pós-graduação também não davam, assim, muita atenção a isso. Mas com o passar do tempo, foi se tendo clareza que isso é necessário. Então eu já posso falar para vocês, todas as pesquisas, independente da área, mas que envolvam seres humanos, tem que ter uma avaliação ética, independente da área. Isso que eu estou falando de pesquisa, não daquele levantamento de informação simples, não, da pesquisa que tem esse caráter acadêmico científico.
todas que envolvam os seres humanos, direta ou indiretamente. Um professor, né, da universidade perguntou assim, Fernando, o que acontece? Isso não é para colocar medo em vocês, não, só para mostrar assim, a importância. O que acontece se um professor daqui faz uma pesquisa com seres humanos, né, e não é aprovado, não passa pela avaliação ética? Ele tem vários problemas, né? Primeiro problema, ele está fazendo algo de modo ilegal, porque a legislação não permite isso. E isso vai desqualificar ele sob dois aspectos. Se ele desconhece, aí é um absurdo você falar que o professor universitário desconhece a legislação. E se ele conhece e negligencia, é pior ainda. Por exemplo, se eu sou um pesquisador aqui da universidade, eu faço um projeto assim e não passo pelo comitê e alguém denuncia isso, eu sofro uma sanção administrativa, inclusive. Assim, eu sou punido por isso, porque é ilegal. Agora vocês pensam o risco que foi colocado uma pessoa que participou do projeto, dessa pesquisa, sem ter essa avaliação ética, sem ter esse aval, e essa pessoa tem um problema qualquer. Vamos lá, vou trazer até o exemplo da matemática. Você vai fazer uma pesquisa sobre avaliação, reprovação em matemática, e você faz uma pergunta lá para as crianças, para os adultos, e aí eles relembram episódios muito ruins ligados à matemática, ou ao domínio do conhecimento, ou ao professor de matemática. E ele tem algum distúrbio emocional diante disso. Por exemplo, é só exemplo. Para ser aprovado, o professor de matemática assediou uma aluna. E ela ficou aqui, ela não contou para ninguém. Aí você faz uma pergunta lá e que fala a questão de avaliação, você já reprovou em matemática, coisas assim. E aí desencadeia nela uma sensação assim, muito ruim. Aí ela não dorme direito. Então ela vai ter um grande prejuízo. E daí? Quem que vai responder por isso? Esse pesquisador que provocou isso. Só que ele vai responder duplamente, porque ele não tinha autorização para fazer isso. Então é uma necessidade, tá? Agora, por fato de eu dar esse exemplo assim, sério, não significa que isso seja difícil ou impossível. Então a gente já vai lá pelos meandros para saber o que é que eu tenho que fazer, o que eu preciso compreender. E pessoal, é tranquilo. Vocês tendo acesso ao conhecimento fazendo, não tem dificuldade alguma. Agora, que pesquisa que não é necessária? Aquelas que eu não vou investigar um participante, ou seja, que a fonte de informação não é fornecida por uma pessoa. Por exemplo, eu posso fazer um projeto para ver, analisar um livro didático de matemática. Então eu estou fazendo o quê? Uma pesquisa, eu não vou investigar ninguém, eu vou investigar o livro. Eu posso ver os recursos materiais utilizados na área de matemática para uma área mais complexa um pouco, por exemplo, que necessite algumas réguas específicas, alguns tipos de compasso. Eu posso fazer minha investigação sobre isso. Por exemplo, sobre isso eu não preciso de uma avaliação ética. Agora, se eu for investigar o que o aluno acha do livro didático, aí sim. O que o professor considera sobre o livro didático, aí sim. O que o diretor acha sobre os recursos materiais para a área de matemática, aí precisa. Então, se tem pessoas envolvidas, né, preciso ter uma avaliação ética. E isso, quem vai definir isso, em termos do Brasil, é o Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que vai dar as diretrizes disso. Aí você vai falar, por que o Ministério da Saúde? É que a ética na pesquisa, ela vai ter assim, como gênese as preocupações mais ligadas à vida humana, a questão biológica, e não a questão mais subjetiva, emocional, é mais devido à questão física. Então ela vem, inclusive a legislação principal que a gente tem, que eu vou falar, ela é feita mais voltada para atender as características do aspecto biológico voltado à saúde. Então o Ministério da Saúde, ele tem lá o Conselho Nacional de Saúde. Se eu pego lá o Ministério da Educação, eu vou encontrar o Ministério Nacional de Educação, o Conselho Nacional
Nacional de Educação, que emite as normas, as resoluções, é o órgão máximo deliberativo lá do Ministério, no caso do Ministério da Saúde. Então ele determina, né, tem 2 resoluções aí que eu vou mencionar, que vai falar como deve ser os procedimentos ou o que eu tenho que observar quando eu vou fazer pesquisa com seres humanos. Agora, para operacionalizar, o Conselho Nacional é um órgão deliberativo. Ele não vai executar nada, ele delibera, né? Para operacionalizar isso, é criada uma estrutura, primeiro, uma Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, conhecida como CONEP. Então, é esta instância, essa estrutura, que vai avaliar esses projetos. Contudo, considerando a dimensão continental do país, essa comissão ela não dá conta de avaliar tudo. Então, ela cria o quê? A possibilidade de regionalizar essas análises através da criação dos comitês de ética em pesquisa das instituições. Quem é que pode ter ou criar um comitê de ética em pesquisa? As instituições científicas, ou que produzem conhecimento, como universidade, institutos de pesquisa, né? Todas aquelas instituições que têm lá uma caracterização que dê conta de subsidiar, né, a abertura de um comitê de ética. E a abertura desse comitê também é avaliado. Também tem que ver quem o compõe, se tem espaço físico, inclusive se tem um secretário ou secretária, inclusive a secretária ou secretário é exclusivo do comitê. Por quê? Porque vai estar trabalhando com questões sigilosas, questões privadas. Então, né, nós temos lá a secretária. Então tem que ter toda uma condição. Não é fácil ter a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. E com orgulho eu vou falar para vocês que a nossa universidade, né, que vocês estão estudando, ela tem um Comitê de Ética, que é o comitê mais antigo do Estado. Foi criado em 1996. É o comitê que mais tem um número maior de projetos avaliados pela própria característica da universidade. Ele é avaliado, né, constantemente. A cada 4 anos é feito a renovação ou não do seu credenciamento. Inclusive a última renovação foi no ano passado. Nós fomos aprovados de novo, né, para a existência do comitê. Então é um privilégio e orgulho ao mesmo tempo falar que a nossa universidade tem um comitê de ética, porque requer um trabalho bastante sério, bastante árduo. A professora Edilene, ela fez parte do comitê de ética e pesquisa um bom tempo. Edilene, se eu estiver falando alguma coisa que não seja verdade, você puxa a minha orelha aí. E aí, além disso, nós temos um benefício, que o projeto de pesquisa que vocês vão fazer vai ser analisado por um comitê daqui, no qual vocês têm um acesso mais próximo, no qual às vezes vocês têm professores conhecidos que fazem parte. Então é bem mais fácil de ser avaliado do que você mandar ele lá para um comitê que desconhece a realidade, o contexto, o que acontece. Por exemplo, se nós formos avaliar um local, vamos supor que vocês vão fazer uma pesquisa, e essa pesquisa vocês vão trazer alguém para dar uma aula, alguma coisa assim. E vão usar aqui o anfiteatro 1 aqui desta unidade. Então, agora que vocês colocam isso, como somos nós que vamos avaliar, eu conheço o anfiteatro. Eu falo, não, aquele anfiteatro é bom, aquele lá tem espaço, tem ar-condicionado. Ou eu posso falar assim, olha, aquele espaço não dá. Ela vai trabalhar com 50 pessoas, naquela sala só cabe 20. Então fica mais próximo, fica assim, se facilita bastante essa questão. Além do que, nós mantemos um canal aberto. Quando o pesquisador tem dúvida, ele vai lá na secretaria, ele conversa com a secretária, principalmente sobre a questão de postagem dos projetos, né? E em outros momentos, ontem à tarde, eu tive uma reunião com uma pesquisadora que ela mandou um projeto para a gente avaliar, ficou como pendente, ela estava com dificuldade de entender o que precisava fazer. Aí ela pediu um atendimento nosso. Aí ontem à tarde, eu e outra membro, né, abrimos uma sala virtual para explicar para ela, para conversar assim, de uma maneira bem simples.
para, afinal de contas, entender o que era necessário. E também, só para ver a seriedade e o esforço que é do Comitê de Ética, o comitê, por conta do tamanho da universidade, ele recebe uma quantidade muito grande de projetos de pesquisa para ser analisado. Eles recebem anualmente cerca de 1000 projetos. Mensalmente, todo mês, não é um mês sim ou não, mensalmente recebe cerca de 100 projetos de pesquisa. Você que imagina, entra 100 em fevereiro, 100 em março e assim por diante. E alguns ainda voltam, são representados, né, atendendo uma pendência. E aí nós temos um comitê, né? O comitê é composto por pessoas, né, como a Sueli, como a Cláudia. Inclusive, já de antemão, já estou convidando elas para participar. A Edilene eu nem vou convidar, porque quando ela saiu, eu falei, ó, o comitê está de portas abertas, então não é convite, tá? Quando você puder, né? E ele requer um trabalho muito grande, muito árduo. Eu, além de membro, né, sou relator, né, e sou coordenador. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado, claro que eu sou um caso atípico, né, até porque eu estou na coordenação. Eu avaliei durante o ano, né, 92 projetos. Gente, se você falar 92 projetos, é quase 10 projetos por mês. Você avaliar 10 projetos, e não é assim, eu avalio uma demanda pontual, é uma demanda espontânea, que é 10 esse mês, 10 esse. Gente, requer assim um esforço muito grande. E eu até gosto de falar isso para pedir assim, a compreensão, né, de vocês, principalmente quando o projeto está em pendência ou não foi aprovado. Primeiro, o Comitê de Ética, ele é um organismo que está a favor do pesquisador. Ele ajuda, ele respalda o pesquisador. Ou seja, que além do seu orientador, tem mais um comitê que vê o seu projeto para ver se ele não traz nenhum risco para o participante da pesquisa. Então, ele assim, ele é corresponsável pelo desenvolvimento do projeto de vocês. Então, é um trabalho bastante sério, árduo. Agora, não significa que seja um trabalho perfeito, porque quem avalia é como eu, como a professora Sueli, Edilene, Cláudia. Por quê? Né? Nós também podemos cometer uma falha humana na hora de colocar, na hora de não ver o documento. Então, às vezes, chega lá, né, e o pesquisador pega o trabalho e fala, nossa, mas está pedindo tal coisa aqui, mas está lá. Aí fala assim, será que não viu? Às vezes não viu mesmo. Às vezes, ó, quando eu vou conferir os projetos, é tarde da noite, né, só que o que eu faço? Depois de liberar o parecer, eu leio de novo. E às vezes eu encontro erro. Aí, nossa, aí eu tenho que mandar um e-mail explicando, né, para o pesquisador que foi um erro no momento lá de marcar, né? Mas o trabalho é feito com bastante seriedade. Então aqui tem uma estrutura, né, vamos dizer, para operacionalizar. Tem uma parte que legisla, né, que é o Conselho Nacional, e a parte operacional é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa e o Comitê de Ética e Pesquisa. Neste caso, vocês vão fazer uma pesquisa que vão submeter-se ao Comitê de Ética local da universidade, que vocês têm um vínculo institucional. Agora, vamos supor que vocês já concluíram o seu curso de mestrado, vão fazer uma pesquisa independente, como pesquisador independente. Você pode fazer isso? Pode. Aí só que não tem nenhuma instituição que propõe, é você que está propondo. Você vai fazer o quê? O cadastramento junto à Comissão Nacional, depois eu vou falar como se faz isso, e essa comissão vai distribuir esse projeto, encaminhar, por um comitê de ética da região que você mora. Então aqui em Campo Grande nós temos aqui na universidade, a Universidade Católica Dom Bosco, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a Santa Casa, são todas elas têm comitê de ética. Aí eles vão encaminhar para um desses comitês. Geralmente eles procuram estabelecer uma relação de algum assunto, ou algum critério, ou localização, ou área. Por exemplo, lá para a Santa Casa, eles não encaminham tantos, assim, não encaminham projetos ligados mais às ciências humanas, da área de ciências humanas, né? Ó, só para você ver a diferença, a Santa Casa é um comitê de ética que abriu recentemente, eles avaliam assim, a cada 2 meses, 1 ou 2 projetos,
porque eles não têm tantos pesquisadores, né? E outros pesquisadores não fazem tanta pesquisa que acaba sendo vinculado, né? Um trabalho diferente. Bom, aí eu não vou assim falar pormenorizar a legislação, mas eu vou trazer alguns aspectos importantes. Então, se tem um conselho que delibera, essa deliberação ela adquire materialidade através da legislação. Então, as duas principais legislações que vão falar sobre a pesquisa com seres humanos, também são uma observação. Caso vocês não saibam, pesquisa com animais também precisa passar pelo um comitê de ética. É um comitê de ética, né, de animais, né, conhecido aqui como CEUA. Nossa universidade tem também. Então, se você é da área de zootecnia e vai fazer pesquisa que envolva o bovino, o ovino, tudo tem que passar também por um processo de avaliação. Essas são as duas principais resoluções. Essa primeira é de 2012 e ela vem substituir uma resolução anterior, que era de 1996. Então, ela aprova as diretrizes e normas reguladoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Tá? Só que, como eu mencionei, a origem, né, dessa preocupação ética, ela sempre foi ligada mais a uma questão biológica. Então, essa legislação, ela atende muito à questão das pesquisas da área da saúde. E, às vezes, não dava conta de orientar ou regulamentar as questões das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas. Então, em 2016, foi aprovada uma outra resolução, essa ainda permanece em vigor, que acrescenta ou complementa informações que não estão regulamentadas aqui. Então, em 2016, dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvem a atualização de dados diretamente obtidos pelos participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que aqueles que existem na vida cotidiana. Então, estas duas resoluções, poderíamos dizer que essa daqui dá mais a base para a área da ciência da saúde, essa daqui para as ciências humanas e sociais. Contudo, tem elementos que estão presentes aqui e não estão aqui. Então, eu devo fazer a leitura de ambas, tá? Para eu conhecer. Aí, além dessas resoluções, vai ter... Além dessas duas principais, existem uma série de resoluções específicas que não estão descritos nas duas anteriores. Eu trouxe só um exemplo aqui. Resoluções sobre projetos multicêntricos. Então, eu vou fazer um projeto de pesquisa que vai ser desenvolvido na nossa universidade, na Universidade da Grande Dourados, na Universidade Católica Dom Bosco, que envolve diferentes instituições. Então, é um projeto que nós chamamos multicêntrico. Então, tem uma norma que vai esclarecer como é isso. Pesquisa do tipo de estudo de caso. Isso é mais comum na área médica, né? Você fez lá, o pesquisador, né, tem um atendimento clínico com uma pessoa que tem uma doença rara e ele fez um tratamento inovador e isso merece ser compartilhado, né, como pesquisa. Então tem uma norma específica. Você vai armazenar material biológico humano, né? Tem uma norma sobre isso. Por quê? Porque o material humano ele pode conter elementos que podem trazer o quê? Prejuízo, doenças às pessoas. Então, você vai coletar material biológico como sangue. Como é transmitida a hepatite? Através do sangue contaminado. E daí, você vai coletar o sangue, vai deixar lá em cima da mesa para as crianças brincarem, como é que vai ser? Então, tem um rigor grande sobre isso. E aí, só para a gente descontrolar um pouquinho, olha que interessante. Quando a gente faz parte do comitê, a Edilene vai concordar comigo, a gente aprende tanto, que amplia os nossos conhecimentos. E vocês sabem que até para você fazer pesquisa com o cocô das pessoas, você tem que pedir autorização para ela. Você não pode. E o dia que eu descobri isso, eu fiquei surpreso, né? Porque eu analisei um projeto que iam coletar, né, material biológico que ela fez,
Aí no meio lá da reunião, né, o projeto, aí alguém perguntou, e ela solicitou autorização para usar o cocô para coletar, né, as fezes do participante? Aí eu falei, mas não precisa, né? Ele falou, não precisa, é material biológico, né, independente da característica dele, o fio de cabelo, a saliva, lá, o teste que fazia lá da Covid, colocava lá o cotonete no nariz para tirar, né, um segmento do corpo. Então, aqui é só para falar que existem resoluções específicas para algumas coisas. E existem as cartas circulares de orientação dessa Comissão Nacional. Porque a Comissão Nacional, ela não é deliberativa, lembra? Ela vai executar. Quem delibera é o Conselho Nacional. Então, as resoluções são do Conselho e as cartas explicando algumas situações. E aí, vamos falar assim, tá, professor, Fernando, já sei que tem que ter cuidado ético, que eu tenho que fazer isso, mas afinal de contas, como é que isso funciona? Como é que eu sei que isso existe? Então, é criado uma ferramenta que vai possibilitar que o projeto de pesquisa seja avaliado, né, por esse comitê. Quando eu ingressei no Comitê de Ética e Pesquisa, o pesquisador, a professora Sueli, né, pesquisadora, fez um projeto de pesquisa, ela imprimia, colocava todos os documentos, colocava dentro do envelope fechado, ia no protocolo da universidade, cadastrava lá o projeto vinha para o comitê abria aquele envelope, o relator levava aquele envelope para casa, lia os projetos, era tudo de modo físico, né? Modo físico. Olha, tinha semana assim que você levava um monte de material para casa, porque não dava tempo de fazer na universidade. Aí, em 2012, foi implementado um mecanismo utilizando a informática. Foi criado, então, a Plataforma Brasil, e hospedado no Ministério da Saúde. Então, é através desta plataforma que eu vou veicular as informações, tanto do projeto que eu envio, quanto do retorno dela. Tá? Então, existe uma plataforma. Aí, eu disse o seguinte, que para fazer uma pesquisa, que nós vamos chamar científica, eu vou fazer, se tiver seres humanos, eu vou cadastrar ela aqui. Mas, por exemplo, se eu for um aluno da graduação, ou se eu não tiver uma formação acadêmica, eu não consigo. Por quê? Lembra que eu falei, o requisito mínimo é ter um curso de graduação. E claro, na área, né? Não pode ser assim, eu ser um professor formado lá em teologia, vou fazer uma pesquisa na área de farmácia. Então tem que ter uma formação, né, na área afim. Aí, nesta plataforma, algumas orientações. Vocês vão observar, né? Orientações do manual do pesquisador, a gente vai falar um pouquinho à frente, e as normativas do Conselho Nacional de Saúde, né, vinculado pela CONEP, pela Comissão Nacional. Mas além disso, tem o quê? As particularidades do Comitê de Ética local. Então, o Comitê de Ética, ele tem um regimento próprio, ele tem um calendário de reuniões. A universidade tem algumas normativas específicas. Eu vou dar até um exemplo. Quando você for cadastrar o projeto, que eu vou falar a seguir, vocês vão ter que colocar um documento chamado folha de rosto, no qual você vai preencher, vai assinar, tá? E ali, na folha de rosto, caso o projeto tenha um vínculo institucional, vai aparecer o nome da instituição proponente, no caso a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E está escrito lá, essa folha ela é padrão para o Brasil inteiro. Está lá, assinatura pelo responsável da instituição. No caso da nossa universidade, ela tem uma norma, tem uma resolução que vai dizer assim: quem pode assinar esse termo é o reitor, o pró-reitor de pós-graduação de pesquisa e o diretor das unidades setoriais. No caso, o diretor aqui do Instituto de Matemática. Pode ser que lá na outra instituição, o coordenador do programa possa assinar. Então é uma norma interna. Então eu preciso conhecer essas normas, tá? Na área da saúde, então eu até comentei que tem uma resolução própria que fala sobre o armazenamento de material biológico. Quer seja fezes, sangue, saliva, dente,
fio de cabelo. Aí tem uma norma nacional. E a universidade, ela faz uma particularização. Como é que vai ser aqui na universidade? Então, desculpa, além das 3 professoras, tem mais algum professor aqui? Ah, e tem vários. Nossa, que bom. É que eu só falo olhando porque... Qual é o seu nome, professor? Carla. Ó, vamos supor que a professora Carla vá fazer a coleta, né, uma coleta de material biológico, sangue. E daí, onde é que ela vai colocar esse sangue? Ela vai guardar na sala dela, mas a sala dela é compartilhada com outras pessoas. O aluno, quem tem a chave. E ainda mais, se ela já sabe que esse material é um material perigoso. Ou seja, ela coletou sangue de pessoas adoecidas, com a AIDS, com a Covid, com a hepatite. Quem é que vai? Ela vai levar para casa dela. Tá bom. Aí chega lá o sobrinho dela, o filho, vão brincar com aqueles frasquinhos de química. Então, tem uma norma específica, né, geral, né, da Comissão Nacional, e a universidade daí pormenoriza isso. Vocês já pensaram, né, eu não sei se vocês, em algum momento, na psicologia, eles fazem muita pesquisa utilizando ratos, né? Roedores. E onde é que ficam esses roedores? Lá na psicologia. Os pesquisadores não vão levar o ratinho para casa. Quem cuida desses ratos? Quem dá alimento? Olha como é difícil, tem que ser normatizado. Você não vai deixar os bichinhos passando fome, nem sede. Ainda mais semana do saco cheio, aí uma semana sem o pesquisador ir lá alimentar. Então tem toda uma norma que é necessária. Bom, agora que já estão sabendo disso, vamos lá. Como é que eu operacionalizo isso? Tá? Então, a plataforma, essa é a página inicial dessa ferramenta chamada Plataforma Brasil, tá? Então eu vou lá, eu posso, se eu fizer uma busca no Google, colocar assim só Plataforma Brasil, ele já vai dar o link, tá? Aqui é a página inicial. Todas essas informações, elas estão disponíveis, são públicas. Eu encontro aqui as resoluções, o sistema chamado SEC-CONEP, né, que é esse da relação que envolve a Comissão Nacional e o SEC local, como é que você consulta os comitês, cartas circulares, biobancos aprovados, manual da Plataforma Brasil, como é que você usa ele, histórico, tutorial, respostas às perguntas. Então aqui eu tenho acesso público a todas essas informações. Então essa é a ferramenta que se utiliza para operacionalizar a avaliação do meu projeto de pesquisa. Aí eu sou pesquisador aqui no programa de pós-graduação, vou fazer uma pesquisa, envolve seres humanos, então direto ou indiretamente. Aí eu vou ter que passar, né, para avaliar esse projeto. Aí eu vou me cadastrar. Eu coloco aqui, cadastre-se, vai abrir lá um espaço para você cadastrar. Uma condição básica para você ter o cadastrar, é você ter um currículo no modelo que nós chamamos da plataforma Lattes. Tá? O que é a plataforma Lattes? Quem está nos bancos acadêmicos vai saber, mas às vezes o professor que é da escola, se porventura não souber, então essa plataforma, ela nada mais é do que um banco de currículos e um banco nacional, né, fomentado inicialmente pelo Conselho Nacional de Pesquisa, e ela tem esse nome Lattes. Lattes é o sobrenome de um pesquisador chamado César Lattes. É um dos maiores pesquisadores que o Brasil teve. Inclusive, a pesquisa que ele realizou ganhou um prêmio Nobel. Ele não foi premiado, porque na época as laureas iam para o orientador da pesquisa. Isso foi na década de 50. Em homenagem a ele, quando criaram esse banco de dados, deram o nome de Lattes. Então, qualquer pessoa, mesmo sem ter a graduação, pode fazer o cadastro na plataforma Lattes. E ele vai colocando suas formações. Então, quando você vai cadastrar lá o seu projeto, ele vai pedir o link, né? Vai fazer uma relação lá com o Lattes. Então, fiz aqui, né? Olhei. Eu vou passar só para vocês verem alguns dos documentos que estão aqui.
resoluções. Certamente vocês não vão precisar ler todas essas resoluções, né? Manual, cartas circulares, tá? É só para dizer que tem. Agora, além disso, nós temos o quê? A página aqui da universidade, do Comitê de Ética de Pesquisa. Então, quando eu busco lá CEP ou FMS, eu abro essa página, que vai ter várias notícias, aqui vai ter todos as demais informações, inclusive o hiperlink para ligar lá na plataforma Brasil. Então, eu vou ter que visualizar isso. Então, voltando, assim, para ficar claro, ok. Eu sei que existe essa ferramenta para eu poder fazer com que o projeto meu seja avaliado, tá? E aí eu vou falar assim, em termos práticos, porque uma pergunta que às vezes as pessoas perguntam é: quanto tempo demora para o projeto ser aprovado? Isso é relativo, porque depende, se ele tem todos os elementos necessários, ele é aprovado com a brevidade. Se ele não tem, ele demora mais. E aí, eu gostaria até de explicar para vocês algo assim que é importante da dinâmica nossa, né? Quem está no comitê, além de ser membro do comitê, é docente, é orientador, é coordenador de projeto, né? Assim, não tem uma vida exclusiva, é algo a mais que se pega. Então a gente tem um tempo também que deve ser compartilhado com as demais atividades. Então, o comitê da nossa universidade, ele se reúne uma vez por mês. Contudo, janeiro e julho não há reunião porque é férias docentes. E para os projetos serem avaliados, tem que ter um quórum mínimo de participantes. Então, nós não temos reunião em janeiro. Aí nós temos uma em fevereiro. Fevereiro pode ocorrer de não ter por conta de férias, né, que a gente não consegue controlar. Se tem, ótimo. Se não tem, aí nós fazemos 2 reuniões em março. Julho não tem, aí nós fazemos 2 reuniões em agosto. As reuniões são sempre as últimas sextas-feiras do mês, com exceção de novembro e dezembro. Dezembro porque é a última segunda-feira. Porque a última segunda-feira vai ter ali Natal e Ano Novo. Então a gente antecipa a reunião de dezembro, normalmente é feito no meio do mês, e antecipamos em uma semana a reunião de novembro, para não ficar muito em cima 2 reuniões, tá? Então, funciona assim. O Murilo cadastrou o projeto de pesquisa dele, tá? Aí, ele vai, esse projeto, ele envia via plataforma, a plataforma automaticamente remete para a gente aqui da universidade. Chega o projeto, né, a mensagem, a secretária, ela recebe e valida os documentos, tá? Aí, ela indica um relator. O grupo hoje nós temos 18 pessoas. A indicação é aleatória, é assim, é ao acaso, tá? Então é uma equipe multidisciplinar, tá? Então não é representado por área, ou seja, assim, não é o sujeito que é do direito só vai avaliar projeto de direito, não é uma equipe multidisciplinar. É feita a indicação, né? Essa indicação é confirmada pela coordenação. Por que tem que confirmar? Porque às vezes o relator que está indicado, o coordenador sabe que ele tem um impedimento. Por exemplo, ele é amigo ou ele faz parte da mesma equipe de pesquisa que o pesquisador. Quando ele faz parte da pesquisa, e como ele é membro da pesquisa, o próprio sistema bloqueia, né? Já vê que ele não pode participar porque ele é membro. Agora, às vezes ele não é membro, mas daí eu como coordenador sei, olha, a Sueli é amicíssima da Cláudia, eu não posso, né, encaminhar um projeto para relatar de uma conhecida. E também o contrário, às vezes as pessoas que têm divergências, né, a gente evita isso. Então eu confirmo, vai para o relator. O relator olha, ele aceita ou não. Normalmente ele aceita. Mas se ele é amigo da pessoa, ele fala, olha, eu prefiro não analisar esse projeto, né, porque eu conheço a pessoa e tal. Aí o relator, né, pega lá o projeto, vai analisar à luz das exigências das 2 resoluções
né, da 466 e 510 e das normas internas da universidade e do CEP local. Analisou. Aí a gente faz a reunião, todos vêm lá com os relatórios, apresentam seus pareceres e é discutido na reunião. Se o colegiado aprovar ou concordar com aquele relato, esse relatório é disponibilizado, esse parecer, para o colegiado. Esse colegiado libera esse parecer, que vai para a coordenação confere esse parecer e libera o pesquisador. Tá? Esse projeto ele tem três status. Ele pode ser aprovado, ele pode ser não aprovado ou ele pode conter pendências. E uma última situação é quando ele é retirado. Às vezes o pesquisador não vai mais pesquisar e ele pede para retirar o projeto da avaliação. Se está aprovado, pronto, você já começa o seu projeto. Se está pendente, você vai verificar o que é que está pendente. Olha, faltou a assinatura do diretor do Instituto de Matemática. Olha às vezes o que acontece, né? São os erros. Aí, Sueli, também já me coloca à disposição. Se um outro momento você quiser marcar, eu posso vir falar para essas questões assim, mais até técnicas, assim, mais de redigir. Às vezes acontece o seguinte, olha, você vai fazer uma pesquisa na escola, você traz lá o documento de autorização do diretor, está lá, né? Eu, né, diretor da escola João de Deus, autoriza a aplicação da pesquisa assim, tal. E aí lá embaixo está a rúbrica dele. Quando vem para a gente não sabe quem é esse diretor. Tem assinatura, que não é o nome por extenso, e não está escrito o nome, o cargo, o CPF dele, não tem nada que identifique. Então, nós não aprovamos. Então, às vezes, é um negócio muito... Aí, o pesquisador fala, não aprovou só porque eu não coloquei o nome do cara. Mas, claro, é fundamental. Você não sabe quem que assinou ali. Até por quê? Porque tem uma responsabilidade institucional ali. Deu um problema qualquer, você vai lá e você vai... Como é que você vai procurar o diretor? Fala, você vai passar lá, quem que tem a rúbrica desse jeito aqui? Não tem como, você tem que saber quem que é a pessoa. Tá? Professor, você vai lembrar. Tudo isso daí demora quanto tempo? Tá, ó. Então, o prazo mais curto, o prazo mais curto para aprovação é 15 ou 16 dias. Isso assim é o mais rápido, assim, coincidindo todos os prazos. Né? Aí eu vou abrir o calendário e te explico. Agora, dependendo, ele vai demorar mais, porque eu estou falando que a gente se reúne uma vez por mês. Você mandou seu projeto, se ele não for aprovado agora, a próxima reunião é daqui um mês. Então eu já posso falar assim, ele vai demorar mais de 30 dias. E olha, eu já vou até personalizar isso. Vou fazer aqui. Não, isso. E olha, excelente pergunta, Cláudia. Aqui. Olha, então, muito providencial a pergunta da Cláudia. Aqui é o calendário de reuniões desse ano, tá? Olha, aqui é o calendário de reuniões, tá? O regimento do nosso CEP vai dizer o seguinte, que os projetos, para serem aprovados, eles têm que ser submetidos, para ser analisado na reunião, ele tem que ser submetido pelo menos 15 dias antes. Aí você falou, nossa, por que 15 dias? Lembra, a secretária tem que receber, validar, indicar, confirmar. Recebeu 100 projetos por mês. E o relator tem que ter tempo de analisar. Então, se a próxima reunião é dia 25 de março, né, olha só, eu tenho que ver quantos dias antes eu tenho que colocar para ele ser avaliado aqui. Ele foi avaliado na reunião dia 25, segunda-feira. Aí tem que ser liberado o parecer, às vezes demora uma semana para o parecer ser liberado. Por quê? Imagina o Fernando lá, eu tenho que conferir 100 pareceres, eu não dou conta.
E aí, eu vou fazer uma brincadeira aqui para vocês entenderem, assim, terem paciência. Às vezes, é Murilo, qual é o seu nome mesmo? Douglas. O Murilo postou o projeto depois do Douglas, só que o projeto dele teve o parecer primeiro. Aí o Douglas falou, mas onde já se viu? Olha só, o Sérgio já avaliou, aprovou o projeto do Murilo, e o meu, que eu postei antes, eu postei 10 dias antes, não foi avaliado ainda? Não. Independe se foi 10 dias antes ou depois. O importante é isso. Se você postou até 15 dias antes, se for 15 dias, 16, 20, independe. Porque todos vão entrar juntos. E depois, quando é avaliado, né, e é conferido todos esses pareceres, é também de modo aleatório. Eu não seleciono os projetos para ver quem que vai primeiro. Eu não sei isso. Eu vou pegar... Pode ser que, coincidentemente, o do Murilo foi o primeiro que chegou ali. E eu consegui já despachar. E às vezes não. Tá? Aí, vamos supor, então, se ele for aprovado, dia 25 de março, né, lá no máximo, dia 5 de abril, ele já vai estar a devolutivo. Agora, se ele não foi aprovado, significa que ele tem pendência, e eu vou até falar quando ele não é aprovado. Tem pendência, volta para o pesquisador tem 30 dias para atender. Se ele demorar os 30 dias, demora mais. Ele pode responder de modo imediato, às vezes no mesmo dia. Aí, olha, teoricamente, o projeto, mesmo que ele tenha respondido no outro dia, seria avaliado só daqui a um mês, teoricamente. Mas o que nós fazemos? Aí, por isso que eu fico assim batendo com bastante orgulho do comitê da nossa universidade, que nós não esperamos isso. Porque se a pendência é uma pendência simples, é isso, faltou o nome do diretor, cara, a professora Carla, a pesquisadora já manda, a secretaria já recebe, já manda para o relator. O relator, no primeiro momento que ele puder, ele já olha, confere se está ok, ele já devolve. Aí a coordenação já aprova a referendo. Então a gente sempre procura fazer isso. Às vezes, se a pendência é muito e o relator tem dúvidas, ele se sente mais seguro levando ao colegiado, aí tem que aguardar a reunião. Mas é raro isso. Então seria isso. Se a pendência é pouca, agora o que acontece muitas vezes, pessoal, faz um detalhamento do que é pendente, o pesquisador não entende ou ele não viu. Um dia, uma pendência, o projeto, eu estava relatando, o problema no termo de consentimento. Foi uma vez, pediu para corrigir, veio, pediu para corrigir de novo, pela terceira vez veio, pediu para corrigir, aí a pesquisadora entrou em contato, eu atendi ela veio assim com um monte de pedra na mão. Onde já se viu esse CEP, ela falou tudo que ela tinha de ruim na vida dela, ela jogou para cima do CEP. Aí ela ficou calma e falou, professora, só que não foi atendido. Não, mas foi atendido, não sei o que, ela entregou o papel. Eu falei, ó, aqui está o termo que vocês enviaram nessa última versão. Ela começou a ler, aí ela falou, não, mas não é esse termo. Eu falei, não, esse é o termo que está cadastrado. A senhora quer que eu abra aqui? Né? Tá, viu? Mas com muita delicadeza, né? Ela falou, não. Aí ela se deu conta que a orientanda dela, que postou o documento, postou errado. Olha, um descuido simples criou toda essa tempestade, né? Eu falei, olha, às vezes acontece, né? Bem que eu falei, podia pegar um monte de pedra e jogar de volta, né? Aí eu falei, não, isso acontece, né? Não. Então, é isso. O que vocês vão ter? Vocês vão ter um cronograma, né, para o desenvolvimento do projeto de pesquisa. Aí vocês vão pensar assim, ó, qual que é o limite que eu tenho para eu defender minha dissertação ou minha tese? É esse, de lá para cá eu vou voltando o tempo. Falo, olha, vai precisar de tanto tempo para ficar para isso, para submeter o projeto de pesquisa, para ser aprovado. Então eu faço esse sentido contrário. Eu sempre recomendo, né, de maneira geral, que vocês deem pelo menos 60 dias para o projeto ser aprovado. A não ser que você está muito confiante, não, está tudo certinho.
Mas eu falo 60 dias porque se ele for aprovado com 30 dias ou com 15 dias, vai ser ótimo. Se não for, você já sabe na sua programação. Inclusive, se o projeto, o programa dele, algo importante para dizer, pessoal, é assim, fundamental. Eu lembro, esse mecanismo, né, essa ferramenta, esse conjunto, né, que nós chamamos de Sistema SETConnect, é para proteger o participante da pesquisa. De modo indireto, ele também auxilia o pesquisador, mas é para proteger o participante. Então, a avaliação tem que ser antes da coleta de dados. Eu não posso coletar dados e depois submeter. Vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa lá com um novo fármaco, com uma determinada doença. Aí depois de aplicar, você vai lá passar no CEP, o cara já morreu. Aí fala, aí agora já não dá mais, o cara já está morto, né? Então tem que ser assim, antes da submissão. Aí, vamos supor que vocês coloquem, para a reunião de 29 de abril, supondo que seja aprovado e recebido o parecer, dia 10 de maio. Aí vocês colocam coleta de dados 11 de maio. Tá, tudo bem. Vamos supor que o projeto daí não foi aprovado, tem uma pendência. Quando nós vamos emitir o parecer, nós vamos colocar, observar se o atendimento à pendência vai necessitar a adequação do programa para que a coleta de dados seja feita após a aprovação. Então, um tempo assim, que eu considero tranquilo seria de 60 dias. Agora, lembrando, se vocês deixarem para o final do ano, vocês postam lá para a reunião de dezembro, se caiu em pendência, a outra reunião vai ser só em fevereiro do ano seguinte. Isso se houver quórum. Esse ano nós tivemos, o ano passado não tivemos, porque daí os maiores docentes estavam em férias. Então é isso, olha. Aí, uma outra informação importante, eu acho que de caráter também, até metodológico, a gente vai fazer assim, olha, um projeto de pesquisa, né, em nível de pós-graduação, é um projeto que tem determinado rigor. Esse projeto, ele vai ter o quê? Ele vai ter elementos que são comuns. A estrutura do projeto tem elementos que são comuns. Mas não existe um modelo único de projeto de pesquisa. Os elementos são comuns, mas eles não são únicos. Por exemplo, vocês vão cadastrar um projeto de pesquisa para vocês aqui na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Tem um formulário próprio, uma determinada informações. Vocês vão cadastrar um projeto de pesquisa para conseguir recurso externo, fomento aí da Fundect. Você abre lá a planilha, tem outra estrutura, os elementos são comuns, né? Aí você vai cadastrar um projeto para concorrer um edital de pesquisa do CNPq. A estrutura básica contém as mesmas informações, mas o modelo é diferente. Então, é importante que vocês observem o que é pedido na plataforma Brasil. Então vocês vão fazer o seguinte, fez o projeto, aquele projeto que é o que o programa considera que tem os elementos básicos, ou seja, o modelo do programa. Esse é um projeto que nós vamos chamar de projeto detalhado. Tá? Esse daí a orientadora, cadastra lá na PROP. Só que quando você vai cadastrar na PROP, talvez aquele modelo não é o que está na PROP. Aí você vai tirar as informações. A mesma coisa vai ser em relação à plataforma. Só que lembre-se que eu comentei que a plataforma, assim, a gênese dela é bastante voltada para a pesquisa mais da área da saúde. Então, tem alguns campos que não é de comum uso nas ciências humanas e sociais. Vou dar um exemplo. Às vezes vocês vão fazer uma pesquisa e vocês vão pesquisar lá a didática do professor da educação básica. Participantes. O sistema SETConnect usa essa expressão participante. Ele pode ser sujeito, indivíduo, ator, população, amostra, público-alvo, são termos diferentes. Para o sistema, ele é reconhecido como participante. Então, os participantes, né, serão lá professores de matemática da rede estadual de ensino. Às vezes, para o meu projeto, isso está claro para mim, para o orientador, para todo mundo. Mas quando chega para o CEP analisar, ele vai ver quais professores? Todos. São os homens, as mulheres, os efetivos, substitutos, recém-formados, com pós-graduação.
Então eu tenho que caracterizar quem são esses participantes. Para isso, lá na Plataforma Brasil, eu vou cadastrar o projeto e vai ter um ícone lá chamado Critérios de Inclusão e Critérios de Exclusão. No meu projeto não tinha isso, mas aqui está pedindo, então eu vou ter que colocar essas informações. Então o que eu faço? Já que eu vou colocar lá, eu pego também essas informações e trago para o meu projeto. Por quê, pessoal? Além do cadastro, vocês vão anexar o projeto. Esse documento ele é denominado projeto detalhado. Ele tem todas as informações e dele decorre as demais informações que eu vou postar. Então, no projeto detalhado, se lá está pedindo critério de inclusão e exclusão, eu tenho que tirar de lá e inserir aqui. Então, não basta eu pegar um modelo aprovado pela própria, pela Pró-Reitoria de Pesquisa, ou pelo programa, ou pela Fundect. Não, eu tenho que ver quais os elementos que estão ali. Eu posso utilizar como estrutura básica, mas às vezes tem algum elemento que não tem, que não está ali. E deste projeto, que daí eu vou precisar de... se eu for fazer uma pesquisa que envolve participantes institucionalizados, eu tenho que ter autorização da instituição. Por exemplo, se for escola estadual, o diretor tem autoridade para responder pela instituição. No caso do município, os diretores das escolas municipais não têm. Eu tenho que fazer uma solicitação para a Secretaria Municipal de Educação. Mas ele já tem um trânsito, tudo, ele já tem assim, um bom know-how, eles assim, autorizam. E aí, ó, nossa, a Cláudia está desesperada aqui. Porque tem tanta pergunta aqui no meu celular. Eu vou fazer uma última colocação, daí eu abro para perguntas. Pessoal, quais projetos precisam ser submetidos pelo sistema CEP-CONEC? Todos aqueles que tenham participantes, direta ou indiretamente. Então, todos. Se não tem participante, não precisa. Tá? Desses que têm participantes, tem um documento que nós chamamos termo de consentimento livre e esclarecido para adultos, maiores de 18 anos, e termo de assentimento livre e esclarecido para menores de 18 anos. Esse termo, ele também é de apresentação obrigatória, ou seja, a pessoa tem que consentir em participar da pesquisa. Ou seja, eu sou da área de farmácia, eu estou fazendo uma pesquisa com uma nova droga para curar a rinite. Aí eu vou dar para esse grupo aqui sentado. Eu tenho que falar, vocês têm que consentir, vocês não vão ingerir uma substância que possa causar mal a vocês. Então, tem que ter esse consentimento. Quando que é dispensável esse consentimento? Não a avaliação do cérebro. Quando eu trabalho com dados secundários e que são anônimos. Vou dar um exemplo. Vocês vão fazer um projeto de pesquisa para avaliar os processos, para investigar os processos de avaliação da matemática no ensino fundamental no 5º ano. Vocês vão pegar lá as provas dos alunos. As provas, para ter acesso à prova, você tem de autorização do professor ou detetor disso. Se a prova vier com o nome do aluno, o aluno tem que autorizar. Porque essa prova não é de domínio público, é de domínio privado. A escola é pública, mas a avaliação... Agora, então, os alunos, aí vocês vão falar assim, professor, mas eu estou avaliando os alunos da década de 80. Falar, você vai ter que ir atrás disso. Agora, se você não conseguir contatar esse participante, aí é dispensável. Então, qual que é uma estratégia que eu daria para vocês? Se estão com dificuldade para obter esse termo de autorização, solicitem os dados, nesse exemplo que eu estou dando, que os dados venham anônimos. Ou seja, que a escola forneça essas provas, mas que ela tampe o nome dos alunos, qualquer coisa que possa identificar. Aí eu tenho uma autorização institucional, do docente, no caso, ele também, o uso disso daqui, esses dados, e não preciso pedir autorização para o informante, porque ele é anonimizado. Que lembra? O trabalho do comitê é evitar prejuízos. Imagina, qual que é o seu nome, professor? Tiago. Tiago, imagina só, o Tiago dando aula aqui de matemática, pós-doutor, não sei o que, parará. Alguém faz uma pesquisa e pega uma prova dele quando ele estava lá no ensino fundamental, que ele
está escrito assim, 0, colou na prova, fará. Gente, expõe o Thiago. O Thiago vai falar, mas com autorização de quem vocês fizeram isso? E aí vocês vão falar assim, mas e se for de outra maneira? Ah, se tirar 0 é ruim, né? Mas e se ele tirou só 10? Mesmo assim eu tenho que pedir autorização, né? Para falar o nome. Por quê? Você imagina num grupo de 30 pessoas, a maioria, vamos pegar, a maioria tirou 5,5, ninguém tirou acima de 6. Só uma pessoa que tira só 10. Imagina você pegar essa pessoa e expor para os demais, como é que os outros vão se sentir? Constrangidos, e podem começar a fazer o quê? Bullying nessa que é mais inteligente. Ou seja, isolam ela porque ela é diferente da turma, porque ela é melhor. Até isso então que o comitê avalia daí. Cláudia, vamos lá. Fernanda faz a pergunta. Sim.